noite. A arte é mulher. A arte é mulher. Neste episódio 7, vamos cantar com Numa Ciro. A artista psicanalista e ativista cultural Numa Ciro é nossa matéria de capa. Uma entrevista cantarolada, performática, como é próprio do fazer da letrista cantante. Outras homenagens a mulheres continuam em abril. Afinal, todo dia é dia de comemorar ser mulher. Na coluna Cinemice, Luciana Ferdi faz a crítica ao filme A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão. Alba Vieira faz uma dança de sons, ritmos e encantos que vem das entranhas. Anabelle Loivos declama poema de sua autoria que revela as diferentes vivências com machismo dia a dia. É para fortalecer a luta, viu? Angeli Rose conta uma história de fadas diferente na Sacada do Castelo, Demolição, em Palavras Sem Fronteiras, de 2018. Nalu Lirace nos conta como é ser mulher e reafirma: mulher pode ser o que quiser. Em Mais Arte, por favor, Noale Toja fala sobre o projeto de arte Periferia desenvolvido pelo projeto CLIC e o CECIP. No enigma de desafios a descobrir o nome de composição e do compositor que uma moça linda e afinada apresenta nas redes sociais. Não sabemos o nome dela, mas reconhecemos tanto a composição quanto o compositor, pois ela coloca letras sobre a música de atores clássicos, contando a história de quem criou as referidas obras, encantando os literatores das redes sociais. Qual é o nome da composição e quem é o compositor que a artista canta e encanta nas redes? Nosso manifesto lembra que estamos em luto pelas mortes e em luta pela vida. Quem tem fome tem pressa. A campanha que rola nas redes é toada que deixamos como um convite para a ação solidária. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. No nosso país, batemos recordes de mortes, de desemprego e agora voltamos para o mapa da fome. Quem tem fome tem pressa. Tem fome tem pressa. Pressa. Quem tem fome tem pressa. O único auxílio emergencial prometido pelo governo só chegará no final de abril e a maior parte do nosso povo vai receber míseros R$150. É nesse momento que o movimento de luta nos bairros e nas favelas, movimento que organiza as famílias da periferia do país inteiro, decidiu retornar com sua rede de solidariedade. Quem tem fome. Ajude divulgando a rede de solidariedade do MLB, realizando doações no Pix 84-98707-2030 ou na conta da Caixa. Realize também doações nos nossos pontos de coleta. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Eu tenho fome. Manifesta. Dançar a Vida, com Alba Vieira. E foi com esse gesto simples que continuou a criar sua dança, que por ora chamava apenas dança de uma mulher. Gesto sinuoso, improvisado, como os vários que fazia para trilhar sua vida. Nos caminhos imaginários que traçava no palco, desacelerava ao dobrar esquinas para gozar a mudança de direção. Ai, isso era bom! O foco com a vista nova se alargava, respiração profunda pela boca, sem parar, sem parar. O que sucedia ao pé? Sua vontade era esticar para trás. Que nada!
A desistência levava a um balanço. Assovios tinha outro nome. Fugiu agora. Melhor era essa dúvida, o olho que se desvia por um momento. Que sons seu pé fazia quando assoviava? O assoviar do pé, estalar dos dedos. O punho sentia ciúme. Eu também. E do seu jeito, também assoviava, mais seco, mais pesado. Peteleco, a mão reclama, vontade de pausa. Perna cruza, descruza e aqui está por cima, conversa mais de perto com o quadril. Como uma mulher, percebe-se corpo na dança da pausa. O sangue reclama, eu nunca paro. O cérebro tenta se lembrar do sonho. Ah, os sonhos, vontade, sentir vontade. Que te acorda? Qual sotaque te faz soltar a veia? Um som para você, mulher. Essa é a dança do ar que sai das entranhas que circulam no espaço. Uma dança sem coreografia prévia, que sai dançando, se arificando, se espaçando, se mulherificando, se corporificando espaço. Espaços, passos, nossos passos de mulheres. Essa é a dança do ar que sai das entranhas que circulam no espaço. Uma dança sem coreografia prévia, que sai dançando, se arificando, se espaçando, se mulherificando, se corporificando espaço. Passos, nossos passos de mulheres. Essa é a dança do ar que sai das entranhas que circulam no espaço. Uma dança sem coreografia prévia, que sai dançando, se arificando, se espaçando, se mulherificando, se corporificando espaço. Passos, nossos passos de mulheres. Você vive o machismo? Annabelle Loivos traz um poema de sua autoria que mostra por onde é que o machismo anda. Às vezes silencioso, mas ele está bem perto. Eu vivo o machismo todos os dias. Quando o cara do lado olha para o meu decote, antes de olhar para a minha cara. Vivo o machismo quando a moça burocrata me diz que está faltando uma assinatura. E eu faço cara de paisagem e ela pergunta se eu sei o que é uma assinatura. Eu vivo o machismo quando sou uma ex-mulher que ainda escuta do seu ex-marido, que deixou de ser marido traído quando se separou de mim. Suponho saber do machismo um ou dois dos seus funestos encantamentos, como o de avó que diz para a neta que homem bom é homem sentado vendo TV, ou de mãe que diz para a filha que casamento é tudo assim mesmo. Sinto que a sanha machista
tenta se vingar de mim quando o consensual indica que eu, a partir de agora, deva viver apenas para minha filha. A soberba e o machismo que há na crença estúpida, numa tal incapacidade minha de fazer coisas ditas de mulher, como dar comida e banho na minha filha, levá-la para a escola e administrar os remédios na hora certa. O machismo se esfrega na minha cara quando a minha advogada diz que a minha filha não pode estudar numa escola pública porque esse não é o melhor ambiente para ela, no entendimento muito bem entendido de juízes e Ministério Público. Eu vivo o machismo quando tento ser feliz de novo, dando para quem me apetece, mas descubro que eram apenas as trepadas de quinta-feira, para quem tinha os outros dias da semana dedicados ao sacrosanto lar. Respiro o bafo do machismo quando escuto do meu pai que a mãe da minha filha é a babá dela. Levo pernada do machismo quando percebo que as pessoas bonitas e alegres e felizes da família de repente sumiram e não me cumprimentam mais, nem pelo Facebook, no dia do meu aniversário. Sei que quase nada ou muito pouco sei do machismo quando pareço estar só, muito só. E não há terapeuta, e não há amigos, e não há malhação, e não há religião que dê jeito nessa sozinhez de apartheid. Vivo cotidianamente o machismo quando esperam que eu vista minha filha como princesa e não como bruxinha ou Homem-Aranha, ainda que ela se sinta melhor assim. Corta-me a navalha, o machismo, a cada vez que intuem por mim que não é o melhor momento para botar homem dentro de casa, porque eu tenho que dar exemplo para minha filha. O machismo se enrosca no meu pescoço a cada vez que eu vou trabalhar, que eu pego um ônibus, que eu vou à padaria, ou que eu me arrisco numas linhas sem sentido, doendo poesia. Sou levada a reboque pelo machismo quando as mulheres da minha tribo se chocam comigo, se preocupam com minhas atitudes, porque não dá certo chutar o balde, ainda mais para uma mãe sozinha. O machismo me consome em chagas, quando preciso de audiência, quando preciso falar, quando devo soltar as amarras, mas não há portos, não há paternalismos, não mais, musa, não mais. Eu vivo o machismo todos os dias. Ele vige em mim, mas o que eu deverei deixar de herança para minha filha, mulher como eu, será um grito de não, porque o machismo pode viver em mim, pode não morrer em mim, mas pode perder o sentido para ela. E aí haverá choro e ranger de dentes e planger de gentes. Cineme-se, com Luciana Ferdi. A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão. De 2019, dirigido por Kairin Ainu, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, recebeu vários prêmios. Recebeu o prêmio Independent Spirit, em 2020, prêmio do júri e melhor direção Ansertan Regard, do Festival de Cannes, e o prêmio Platino de melhor atriz para Carol Duarte, que vive o papel de Eurídice Gusmão. São prêmios importantes que reverenciam merecidamente um bom filme, cuja principal qualidade é fornecer um retrato fiel e crítico do papel subserviente e invisível da mulher em meados do século XX, papel ainda em vigor sob muitos aspectos em nossa sociedade atual, infelizmente. Eurídice e Margarida Gusmão são duas irmãs que se amam muito, mas que são separadas pelos interditos patriarcais vigentes na época. Eurídice sonha em ser pianista e estudar na Áustria. Porém, nos anos 50, a sociedade tem outro destino para ela: casar-se e ter filhos. Margarida se torna mãe solteira após um romance com um marinheiro que desaparece. As duas desafiam os ditames da sociedade patriarcal destinados às mulheres. Enquanto Eurídice vai adiando seu sonho, sempre inferiorizado pela verdadeira e mais nobre vocação da mulher, que é o casamento e a maternidade, Margarida é expulsa de casa e tem que criar o filho sozinha, abandonada pela família. Ambas são malditas porque desonram os homens. Eurídice desonra o marido
por colocar a vocação acima do casamento. Margarida desonra o pai por ser mãe solteira. Elas teriam apenas uma outra e isso bastaria. Mas ao colocar Margarida na rua, o pai separa as irmãs para sempre. Após a fuga da irmã, Eurídice não se cansará de tentar encontrá-la. Remetendo ao mito grego de Orfeu, que tenta ressuscitar a amada Eurídice do mundo dos mortos, a personagem principal do filme carrega em si uma dupla função: a de ser Eurídice, aquela que morre 2 vezes, a primeira quando casa, a segunda quando perde a irmã, e de ser também Orfeu, aquele que encanta com a música e que passa a vida em busca da amada. Quando encarna Orfeu, sua amada é Margarida, que também representa a Eurídice mitológica ao morrer 2 vezes. Para se livrar do estigma da mãe solteira e poder viajar com o filho sem autorização do pai, ela se faz passar por uma amiga morta. Estamos diante de uma sociedade para a qual o único lugar digno reservado às mulheres é o do casamento. A mulher solteira, a mulher sem filhos, a mulher profissional, todas essas mulheres são indesejadas e merecem punição. Esse universo patriarcal é meticulosamente descrito no filme com toda a sua crueldade. Em todas as cenas, as mulheres demonstram sua insatisfação com esse mundo ditado por homens, para o qual a única função feminina é servir. Por esse motivo crítico, não há menção positiva aos homens. Todos eles, secundários, são grosseiros, feios, sujos, abusadores. As cenas de sexo que se prolongam querem nos mostrar como as mulheres eram menosprezadas e usadas. Elas não podiam ter sonhos, desejos, prazer. Elas só tinham umas às outras. Por isso, a maior crueldade do patriarcado é nos separar, ainda hoje. A filmagem é quente, úmida, abusa de folhagens e cantos obscuros. Os corpos são brutos e sujos. As cores são intensas. O vestido favorito de Eurídice é vermelho. Nele, ela se senta ao piano e se realiza. A realização feminina é sua invisibilidade. Enigma. Quem é o compositor e qual é o nome da composição que esta cantante traz pra gente? ¿Quién anda ahí? Beethoven soy. Vengo a contar que mi destino se forjó con sinfonías como esta quinta que es muy top. Primero fui compositor de clasicismo, pero mi estilo evolucionó al romántico. Todo empezó cuando mi padre me obligaba a trasnochar para tocar y convertirme en otro Mozart sin igual. Él se pasaba ella bebiendo, mi madre todo el tiempo enferma, que yo siempre fue un infierno, pero al fin me fui a Viena con ayuda de un mecenas en mi triste adolescencia. Probé esta vez y compuse con solvencia. A los 20 años dio comienzo mi sordera. ¡Qué mal! Pero la música me salvó la vida entera, al igual que al gran James Rhodes transformó mi sufrimiento. Dejar de oír fue tan injusto, la peor de las tragedias. Además me quedé solo, pues me dieron calabazas, pero eso no importó, porque compuse las sonatas más hermosas y la música de cámara, porque compuse también 9 sinfonías que son de mi repertorio, la joya de la corona que tú debes escuchar. Lo siento, pero es un número especial. Este año toca celebrar a Ludwig van, compositor y director universal. Elas em Redes convida
Pode entrar, a casa é sua. Neste episódio, convidamos mulheres iguaçuanas. Elas estão produzindo um podcast que é muito relevante para a história da luta das mulheres. Vamos ouvir? A mobilização política pelos direitos das mulheres e a história contada por quem esteve e está na linha de frente dessa luta nortearam a construção do podcast Essas Mulheres Iguaçuanas, já disponível em várias plataformas de áudio. Basta pesquisar por Essas Mulheres Iguaçuanas e você poderá ouvir quando quiser e a qualquer hora. A costura afetiva dos relatos foi feita pela produção de Gisela Barros, Patrícia da Glória, Saia Silva e Shirley Martins. Este projeto é resultado da participação em edital patrocinado pelo Governo Federal, Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e FENIG, com base na Lei Aldir Blanc, e conta com o apoio do Núcleo de Estudos sobre Periferias, FEBEF-UERJ, Coletivo Fulana de Tal e Quilombo Tinguá. A riqueza dos fatos históricos narrados por mulheres que integravam o movimento de mulheres de Nova Iguaçu e da Baixada Fluminense no final da década de 1980 e 1990 foi o que motivou a produção do podcast Essas Mulheres Iguaçuanas, dividido em 2 episódios e elaborados a partir de material de arquivo e entrevistas feitas especialmente para os programas. No primeiro episódio, vamos falar do Lobby do Batom, que foi uma mobilização articulada entre o movimento de mulheres e as 26 deputadas federais, que discutiram e redigiram as propostas de mulheres de todo o país que viriam a integrar a nova Constituição no final da década de 1980. O episódio 1 parte dessa importante ação para apresentar também um reflexo na organização das lutas das mulheres na Baixada Fluminense. Quem ajuda a contar essa história é Luciene Medeiros, professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, ex-diretora do MUB e autora do livro Em Briga de Marido e Mulher, o Estado deve meter a colher. Também conversamos com Lúcia Barros, poetisa e alorixá, autora do livro de poesias Alma Fêmea e ex-integrante do grupo Mulher e Daí. Também conversamos com Denise Rosendo, que na época era integrante do movimento estudantil e da Associação de Moradores de Parque Ludolf, em Mesquita. Já no episódio 2, A Conquista da DEAN, buscamos apresentar o registro de um dos desdobramentos do Encontro de Mulheres de 1989, que marcou a luta pela construção de uma delegacia especializada no atendimento à mulher, DEAN Nova Iguaçu. Quem narra essa história são 4 mulheres que vivenciaram intensamente essa luta. Ciomara Santos, mestre em Serviço Social pela PUC-Rio e doutora em Política Social pela UF. Assunção Silva, militante do Movimento de Mulheres. Marília Figueiredo Jorge, que integrava o Núcleo de Mulheres do Centro de Ação Comunitária, o CEAC. E Maria dos Anjos Camardella, a primeira delegada da DEAN de Nova Iguaçu. Mulher pode ser o que quiser. Eu sou Ana Lula Iraci, sou artista, sou atriz e produtora de teatro. O que é ser atriz e produtora de teatro agora na pandemia, nessa loucura? Nossa, gente, é cortar, né? Tá matando um leão por dia, de verdade. Tá correndo atrás, tá tentando fazer vídeos para não esquecer que você ainda consegue trabalhar, tá se alimentando de todos os vídeos dos seus amigos, dos seus companheiros de trabalho, tá tentando se unificar com a arte cada vez mais, tentar fazer da sua profissão o bonito, tentar mostrar o bonito que tem a nossa profissão. Agora as pessoas estão tão necessitadas, tão carentes, né, tão televisivas, tão mais internéticas. Então, gente, somos artistas, temos sede de mostrar o nosso trabalho e amamos o que fazemos.
Fala, poeta, com Angeli Rose. Olá, eu sou Angeli Rose, poeta, escritora, professora, colunista do jornal Clarim Brasil, coordenadora do coletivo Mulheres Artistas e colunista da revista fascinante do Elas em Rede. Hoje eu trouxe para vocês um microconto baseado nos contos de fadas, de princesas e castelos, de minha autoria. Chama-se Na Sacada do Castelo em Demolição. Ele foi publicado no livro Palavras Sem Fronteiras, editado pela Literarte em 2018. Então vamos lá. Na Sacada do Castelo em Demolição. A menina conheceu a fada que a levou até o lago para jamais conhecer o seu reflexo e o príncipe. Assim, viveram felizes para todo sempre. Obrigada, até a próxima e mais arte, por favor. Mais arte, por favor. Uma campanha lançada durante o Fórum Social Mundial. Conteúdos de arte, educação e cultura para ouvir. Mais arte, por favor. Oi, é um prazer estar aqui agora com você, Fernanda Mello, falando dessa experiência que foi a Clique. A Clique, ela foi uma realização, ou está sendo ainda uma realização do CECIP Ponto de Cultura, é uma promoção da Lei Aldir Blanc, né, pela Secretaria de Estado de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, e foi uma experiência de 3 meses, né, um projeto contemplado com 3 meses de duração, em que tivemos 5 ações. Uma live de abertura, falando dessa relação entre as artes e periferias, com 3 convidados, artistas da Baixada Fluminense e do Complexo do Alemão. Fizemos também as oficinas de experimentação em artes e tecnologias na Clique, né? Foi uma imersão de 15 horas online, mais 9 horas via WhatsApp, onde tivemos oficinas de pod-arte, que é a arte pelo podcast, corpos, sentidos e dispositivos, que é essa relação dos corpos, tanto os nossos corpos como os diferentes corpos que habitam nos nossos espaços, inclusive os dispositivos tecnológicos como o celular, e também a oficina de estêncil, né, buracos e criações criando narrativas a partir de estêncios, né, utilizando águas, luzes e as narrativas com Blender, né, a ideia de usar a animação e o 3D, a realidade virtual, com esse aplicativo do Blender, que é um aplicativo gratuito. E tivemos também mais 2 oficinas, que foi o afrofuturismo, trazendo essa discussão da questão, né, da ancestralidade, a questão racial e a arte criada a partir desse ambiente, e como podemos também dinamizar e fazer as transmissões das nossas criações por essas redes todas que estamos agora acessando, com a oficina Gambiarras. E aí, em função disso, a gente pensou também na criação de um ambiente virtual expositivo, que também é uma das ações desse projeto Clique. Todo mês de março
Fizemos várias homenagens às mulheres e perguntamos a elas qual era a sua arte. Ocorre que a arte é mulher. Pelo menos isso é o que Numa Ciro conta pra gente. Ouça a música que inspira o nosso programa, A Arte é Mulher. Já já conversamos com Numa Ciro. Eu conheço a origem da origem. Antes mesmo de ser originada, inventei a existência antes do nada. Quando o ser era o tempo em vertigem, inventei a casa e a viagem no advento de galáxia. Fui parteira, eu cuidava do berçário, das estrelas e ninava cada uma nos meus braços, nos meus braços. Assoprava a poeira do espaço e elas riam com a minha brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Vi a terra engravidar do universo pelo sopro da natureza. E a criação era simples rotina e diversão. Não havia discordância no inverso. Se da luz fizeram-se os versos, das sombras da noite a ficção. A verdade foi a joia da invenção. A diferença melhor aproveitada. Era o caos, folia organizada, o princípio da humana inspiração. A mulher apareceu inesperada, quando eu era o protótipo de um drone. Na filmagem escutamos o seu nome, a primeira palavra inventada. A mulher por si mesma foi criada, o pensamento saiu da sua boca. Antes disso a linguagem era oca. Ao sentimento ela deu um coração, inventora do amor e da razão. A arte é mulher. Numa Ciro é cantora, performer, compositora e psicanalista. Ela é analista, membro do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, Seção do Rio de Janeiro. Fez doutorado em Ciência da Literatura, no UFRJ. Eu gostaria que você mesmo se apresentasse. Quem é Numa Ciro? Meu nome é Numa Ciro, sou a relva da Campina. Meu nome é Numa Ciro, a providência divina. Meu nome é Numa Ciro, sou a relva da Campina. Meu nome é Numa Ciro, a providência divina. Olá, Fernanda. Muito obrigada pelo convite, pelo interesse sobre a minha arte. E eu estou muito feliz de falar aqui com você e com as pessoas que acompanham o seu trabalho. Bem, essa primeira pergunta sobre quem é Numa Ciro é interessante, porque, em primeiro lugar, Numa Ciro é um nome inventado por uma amiga minha, chamada Tânia Cristal, que é uma musicista e compositora pernambucana, e ficamos muito amigas nos anos 80 e começamos a fazer música juntas. Então, nós fizemos muitas parcerias. Uma dessas parcerias está no disco, que eu falarei mais adiante. E Tânia Cristal inventou esse nome. Depois ela foi viajar e foi morar na Europa. E um dia eu liguei para ela e disse: "Ô Tânia, você está usando esse nome Numa Ciro?" E ela disse: "Não." Eu disse: "Dá para mim?" Aí ela disse: "Sim, dou para você." E a partir daí eu dei o nome dessa artista, dessa pessoa, que eu achava que já estava muito diferente do que tinha sido anteriormente e que merecia um nome novo. Então eu dei esse nome para a artista, não é? E eu o usava só para as minhas apresentações, para o meu mundo artístico. Mas ele foi tomando
vulto, ele foi tomando espaço, ele foi se espalhando e hoje nem 10 pessoas mais falam o meu nome de batismo e de registro, que é Maria do Socorro Brito Araújo. Então, pelo menos na psicanálise, as pessoas me chamavam Socorro, as pessoas que chegavam para fazer análise vinham para Socorro, e de uns 10 anos, mais ou menos, para cá, principalmente, não tem mais Socorro. Então, só a Numa Ciro, que ficou como nome em todas as ocasiões. Isso é interessante porque até a minha própria família já me chama de Numa, não é? Ou Numa Ciro. Então, é esse o nome, é isso que é Numa Ciro. Então, a Numa Ciro nasceu para a artista e agora ele nomeia a pessoa que eu sou em todas as minhas áreas de trabalho e de vida afetiva e familiar e com os amigos, Numa Ciro. Eu assisti algumas lives suas nas quais explica como seu repertório foi pensado, os parceiros em cada composição e também sobre a organização do disco como um todo. Sei que no momento até você está divulgando o clipe Psicodélica, mas eu queria que você falasse quais as parcerias nas demais músicas que compõem o disco e que você falasse também um pouquinho do contexto em que foram criadas essas composições, principalmente os processos criativos delas, né? E por último, eu queria que você falasse sobre a criação do clipe Psicodélica. O disco está nas plataformas digitais, o nome é Numa Ciro, e eu acho bem interessante a gente dizer todas as parcerias dele. No Dia dos Compositores, eu fiz uma homenagem aos compositores do disco. Com Hermeto eu fui à feira de Campina, vi Donato no baile com Ivone, Tânia Cristal foi quem me deu o nome, Tibor Fitel, César Lacerda, quem me ensina, Cibraulio é o raio da Cilibrina, Flaviola é estudo extravagante, José Miguel Wisnik, o elegante, Socorro Lira é paraibana como eu, sou dadaísta e Claude Burg esclareceu. Sou Lanlan, sou Gonzaga, sou cantante. Então, sobre o disco, Fernanda, eu acho que o primeiro ponto a ser ressaltado é que esse disco foi lançado o ano passado, quando eu tinha 70 anos. Agora eu já fiz 71. Então já é interessante, não é? Lançar um disco aos 70 anos e todo mundo que fez divulgação sempre ressaltou esse fato. Mas eu canto e me apresento, né, há muitos anos, precisamente há 40 anos que eu faço arte. Mas não me tinha ainda essa vontade de gravar ou a disposição. Até que Lanlan, a percussionista baiana, compositora maravilhosa, a Lanlan vem e me faz esse convite. Ela acompanhava o meu trabalho, ela assistia minhas apresentações e dizia que chegava em casa às vezes queria ouvir aquelas músicas que eu tinha cantado. Então ela vem e me faz uma proposta: Numa, tem que gravar. E um dia eu disse para ela também: Lanlan, eu não vou morrer sem gravar um disco. Então foi isso. A gente começou esse trabalho em 2017, aos poucos, delicadamente. Então eu encontrei, além da percussionista, musicista, compositora, a produtora musical. Então você imagine como foi importante eu ter essa pessoa, né, essa produtora com essa delicadeza, com essa atenção, com a paciência que ela teve, a criatividade, todos os músicos que nós pensamos em convidar, como ela teve cuidado com cada música, né? Então, escolhemos principalmente a escolha do repertório, que foi interessante, porque eu sou letrista, eu tenho poucas músicas que eu compus, toda a maioria do meu trabalho, 99% do meu trabalho, são poemas, são as letras que tanto eu escrevo e músicos musicaram, né? Retiraram a música daquelas letras
letras, como eu retirei letra de músicas já anteriormente compostas. Então a gente fez uma escolha, porque esse disco daria também, para mim, ele é muito importante, que ele mostra as minhas letras, a minha alma poética, sabe? Eu gosto do que eu escrevi, eu escolhi as músicas e as canções que eu gosto de cantar. Então é o seguinte, eu vou começar a falar, você pediu para eu falar de cada música, então eu vou começar a falar pela ordem mesmo, né? Em que elas estão no disco. Então, primeiro, o disco se chama Numa. A capa do disco é de Delbrando de Castro, um artista plástico que eu também admiro muito, maravilhoso, e que foi quem também introduziu a Numa Ciro, com esse novo nome, nas artes performáticas aqui do Rio de Janeiro, quando aqui vim morar. Então, nosso primeiro trabalho, para eu falar primeiro, que isso foi minha entrada, né, na cena artística do Rio de Janeiro, foi cantando nua na Academia Brasileira de Letras e Delbrando pintando o meu corpo. E depois nós ficamos uns 3 ou 4 anos fazendo essas performances, que se chamava Natureza Viva, Acrílico sobre Pele. No primeiro espetáculo, nessa primeira performance, ele pintou uma bomba atômica e depois ele ficou fazendo vestidos em mim. Então a performance eu chegava nua e ele pintava um vestido, inclusive punha luvas, e eu cantava. E depois tinha vezes que ele me pintava no camarim e eu fazia shows grandes, né? Cantando já pintada. Muitos shows eu fiz, inclusive, no Lugar Comum, um lugar de música que tinha aqui em Botafogo nessa época. Eu cantei com o pianista Cadu Pereira e o fagotista Cosme Silveira, que inclusive eles estão no disco, eu falo já em qual música eles participaram desse disco. Outra música foi Numa Serenata. Partiu de uma música já dos anos 40, instrumental, do Luiz Gonzaga, e que um amigo me disse, faz uma letra, porque o nome dela é Numa Serenata, tem teu nome ali. E eu fiz essa letra e eu canto há muito tempo, e nós escolhemos e tivemos a sorte, eu tive assim o prazer de ser abraçada pelo Daniel Gonzaga, neto do Luiz Gonzaga, que tocou, que nos acolheu em seu estúdio, e a bateria de Marcelo Costa. Então imagine a importância dessa rede, né, de músicos admiráveis e que aderiram a esse trabalho. Depois a gente tem Do Esperar, que é uma música do João Donato. É uma historinha interessante, porque eu fui à casa do João Donato com Miriam Juvino, que é uma produtora minha que produziu todos os meus espetáculos. A gente tem um trabalho longo há muito tempo, e ela estava produzindo uns concertos de piano e João Donato era um dos concertistas, e fomos à casa dele. A gente conversando, eu disse num certo momento, a coisa que eu mais gosto de fazer é botar um fone de ouvido, ficar ouvindo uma música e colocar letra na música. Então, qual não foi minha surpresa? João Donato senta ao piano, compõe uma música, grava e me dá um CD na mão, de João Donato para Numa Ciro. E foi lindo, foi gravado pelo filho dele, Donatinho, Lanlan, e eu dei o nome de Do Esperar. Eu tinha até posto Coisas do Esperar, e Donatinho disse, Numa, bota só Do Esperar, e ficou Do Esperar. Depois, Os 4 Elementos na Beira do Mar, é uma composição que eu gosto muito também, porque é uma parceria minha com Flaviola, um grande músico pernambucano, que eu muito admirava antes de conhecer, e que quando eu vim morar no Rio, foi quando nós nos aproximamos, ele também já estava morando aqui, e fizemos muitas parcerias juntos. Essa estrutura dos 4 elementos, na beira do mar, porque a estrutura dele é de um galope à beira-mar, que é outra modalidade, né, das cantorias que os repentistas fazem nos seus desafios, entre eles De Repente, mas que eu escrevi obedecendo à estrutura. E aí, Flaviola musicou e Luiz Brasil fez o violão, Lanlan a percussão. E Nanda Costa até participou com um dirididum, didirindum, didiridum, didiridum. Foi muito lindo. A Feira Grande de Campina Grande também tem uma história. Eu tinha feito
essa letra para uma música do Hermeto Pascoal. E eu cantava muito a capela nos meus monólogos. E um dia eu estou fazendo um espetáculo num festival lá na UF. Eu cantei às 5 da tarde e às 9 da noite seria o show do Hermeto Pascoal. Eu saí do meu camarim e adentrei no camarim do Hermeto. E pedi licença e ele pode entrar. Adentrei já pedindo licença, mas entrando. E ele, pois é, diga. Eu digo, Hermeto, meu nome é Numa Ciro. Eu botei uma letra numa música sua. E ele disse assim, pois cante pra mim. E eu cantei. Ele disse, pois é. O povo diz que eu não gosto de letra, mas sua letra é igual à minha música. E eu vou chamar você pra fazer parte de um show que eu vou fazer no Teatro Rival e você vai cantar essa música comigo. E realmente, ele fez um show no Teatro Rival. Qual não foi minha surpresa que ele realmente me chamou. Eu cantei a capela e ele me acompanhou com um berrante. Foi uma noite histórica. Tenho fotos. Lindo. Então, foi gravada e o arranjo foi feito pelo Itiberez Varg, que tem uma escola de música, né? E toca com Hermeto há mais de 40 anos. Então ele com seu grupo musical gravaram essa música. Tá super importante, onde eu faço uma homenagem à Feira Grande de Campina Grande, que hoje ela já é considerada patrimônio cultural da humanidade brasileira. E depois a gente tem ainda a música Meu Nome é Numa Ciro, que realmente eu fiz uma resposta a Braulio Tavares, fazendo parte dessa tradição, né, da gente responder um cantor a outro, ou uma cantora a outro cantor, principalmente os cantadores e as cantadoras de viola. E Braulio tem uma música dessa que também obedece à mesma estrutura dos cantadores, que ela é em martelo agalopado, que é Meu Nome é Trupizupi, O Raio da Cilibrina. E eu fiz Meu Nome é Numa Ciro, Sou a Relva da Campina. Então foi uma resposta a Braulio. Eu pedi a Socorro Lira, uma musicista, compositora e poeta paraibana, que eu gosto muito do trabalho dela, e pedi para ela musicar. E foi muito lindo, porque ela fez... Como tem 10 estrofes essa música, então ela fez 3 variações e ficou muito interessante. E foi gravado com a viola. Guto Menezes nos deu o prazer de gravar com a sua viola. Lalan fez uma percussão linda. E, por último, né, a gente tem a hipótese do hipopótamo tartamudo, né? Que é uma balada comportamental, essa do Braulio Tavares, que já é um pouco minha, porque eu já canto há muito tempo. O arranjo é do Cadu Pereira. O piano, né? Também ele fez arranjo e tocou o piano, o fagote, o contrafagote do Cosme Silveira. Sobre os clipes. O primeiro clipe é de Psicodélica, né? Aquele que nós lançamos e que você falou dele agora. Ele foi feito pelo André Valias, que é um poeta visual, design gráfico, produtor de mídia interativa e tradutor brasileiro. Inclusive foi interessante que quando a gente estava lançando o disco, fazendo as lives, ele ganhou o prêmio Jabuti de tradutor, pela tradução do Bertolt Brecht Poesias. E foi muito interessante, porque Psicodélica é uma canção, uma música, uma letra que podia levar para algo mais romântico, e ele fez um espetáculo visual, uma verdadeira poética visual. Eu senti que a letra e a música tiveram a sua tradução pela poética visual, que eu chamo o clipe do André Valias. A Arte é Mulher, como não poderia deixar de ser, o clipe é de Letícia Pantoja, que foi quem fez todas a organização e a projeção, né, das projeções do espetáculo A Arte é Mulher. Então, a Letícia fez um trabalho lindo, não é? Feminino. Então tá ali, não é, nossa alma feminina nesse clipe. É muito lindo também. Ela é uma VJ poética. E depois o terceiro clipe, sobre a Rua da Saudade, quem fez foi um artista plástico paraibano de Catolé do Rocha e que mora há muitos anos em Portugal. É muito amigo meu e eu gosto muito do trabalho dele. E ele, como mora em Portugal, eu pedi para ele fazer esse clipe da Rua da Saudade. Então são esses 3 clipes por enquanto, mas vamos fazer outros.
Bom, você é uma artista devotada à performance, né? Criou a modalidade de teatro-canto que você denominou de monólogo cantante. Então explica pra gente como são esses monólogos cantantes. Os monólogos cantantes foram espetáculos que eu criei e que eles têm a seguinte estrutura. É um trabalho performático de teatro-canto, onde a voz é o principal elemento do espetáculo. É um canto a capela, então eu faço todo o espetáculo cantando sem nenhum instrumental. Eu já fazia isso antes, quando eu comecei a fazer teatro, é tanto que a primeira peça, ela tinha um prólogo, que eu cantava um tango a capela. E eu fazia isso, nem imaginava que eu fosse ser cantora e tal. Um dia aqui no Rio, eu cantava muito eu já estava cantando aquelas performances que eu fazia com o Ildebrando, eu cantava a capela. E pessoas me diziam, mas você canta sempre a capela, por que você não faz isso num trabalho mesmo, assumido? E Flaviola, esse meu parceiro musical, é esse músico pernambucano que também é ligado ao teatro, ele sempre fez teatro e música para teatro também. E ele topou comigo e nós passamos 6 meses construindo esse espetáculo. E o primeiro se chamou Sims, S-I-M-S, que é como acaba o livro do James Joyce, Ulisses, traduzido por Antônio Ass, que a última frase é: eu quero sims. E também Chico César, quando canta Beiradeiro, num certo momento ele vai dizer: são sons de sims, não. Sons de sims, não. Sons de sims, não. Contudo. Então, eu juntei esses 2 artistas, escritor, James Joyce, não é? E o Chico César, e a gente compôs esse espetáculo homenageando os 2, de certa forma, mas era algo que tinha vasto repertório e foi um trabalho muito incrível com o cenário de Delbrando de Castro. Fizemos em São Paulo também. E depois isso foi tomando uma importância e terminou que eu já fiz uns 15 monólogos cantantes. E estabeleceu-se assim este trabalho, não é? Esta modalidade de teatro-canto que eu nomeei monólogo cantante. Você atua como artista e como psicanalista. Eu queria que você dissesse como que a psicanalista enriquece o seu fazer artístico e como o seu fazer artístico enriquece a sua atuação como psicanalista. Fernanda, é difícil a gente poder resumir todo o trabalho que une psicanálise e arte, mas eu posso dizer que, em primeiro lugar, a fundação da psicanálise, ela tem um pé na arte e um pé na ciência, tá? E na minha vida pessoal, essas 2 coisas andam juntas. E foi por conta da psicanálise que eu fiz, que eu descobri a Numa Ciro, que eu descobri a atriz, que eu descobri a cantora e a letrista. Porque eu não pensei isso antes, nem quando era criança, nem na minha adolescência, e até uns 20 e poucos anos eu não sabia que eu ia ser artista. Isso eu decidi num certo momento, já com 30 anos, foi quando eu subi ao palco pela primeira vez numa peça de teatro. Eu devo isso ao trabalho psicanalítico. Ao mesmo tempo, estudar psicanálise informa a minha arte, tanto o meu trabalho da análise pessoal, quanto a teoria psicanalítica, a minha escuta nesses 40 anos. É uma riqueza humana, não é? Da linguagem, da literatura, da poética, da música. Tudo isso eles compõem tanto a arte quanto a psicanálise. Agora, não posso deixar também de marcar aqui a presença de Carmen da Silva, jornalista, psicanalista, escritora, feminista, e escrevia na revista Cláudia. Ela escreveu entre os anos 1963 até 1985, quando ela morreu. Esse artigo que ela escrevia mensalmente na revista, ela fez assim uma revolução com as mulheres da classe média brasileira.
E eu fui uma delas. Eu digo até que minha primeira análise eu fiz lendo os artigos de Carmen da Silva, porque eu mudei totalmente minha vida depois da leitura desses artigos. Eu me tornei feminista. Aos 19 anos eu já era feminista, isso era 69. Fui fazer psicanálise porque eu descobri a psicanálise com Carmen da Silva. Isso é muito importante que se diga, eu sempre faço uma reverência a ela, sempre que eu posso. E a Arte e a Mulher, aquele espetáculo que Lanlan fez e me convidou para fazer roteiro com ela e compor o trabalho, nós abrimos as projeções com Carmen da Silva, né? Entre todas as mulheres que compõem o espetáculo, né? Tanto as que nós convidamos para cantar e tocar, e nas projeções todas, que vai ser difícil dizer aqui todo mundo, mas é uma coisa rica que um dia a gente pode falar disso, a Carmen da Silva faz essa abertura. Numa, eu vi recentemente que você faz parte do corpo docente da Universidade das Quebradas. Explica aí para os nossos ouvintes o que é a Universidade das Quebradas. Bem, Universidade das Quebradas, como nasceu? Nasceu da minha tese. Eu fiz uma tese em Ciência da Literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Letras, e minha orientadora foi Heloísa Buarque de Holanda, onde eu estudava o rap. Eu já vinha estudando o rap desde o mestrado, é tanto que eu fiz uma tese com o nome Nas Quebradas da Voz, a Mãe e o Lugar na Crônica Poética do Rap, já inspirada na dissertação de mestrado, cujo nome foi Rap, a Crônica Poética de um Genocídio, orientada por Ana Maria de Alencar. Foi uma viagem também acadêmica muito interessante. Eu estava muito interessada no rap. Acho que o hip hop foi uma das maiores revoluções da juventude negra de todo o mundo, mesmo que ela tenha começado uma raiz na Jamaica, depois iniciou-se totalmente nos Estados Unidos e tomou o mundo, não é? Isso é uma coisa também que não dá tempo eu falar tudo, mas quando eu estava fazendo a tese com Heloísa, e ela sabia, quando eu ia na orientação, conversar com ela, dizendo, fui nas favelas, conversando com os meninos, estou trocando com eles, eles são sujeitos da tese, eu estou levando livros para eles, eles dizem o que é o rap para mim, o que é o hip hop, as experiências deles, a gente está fazendo uma troca na minha casa, na casa deles, vamos a teatro, vamos aos estádios, vamos às ruas. Então eu estava numa viagem com esses jovens, né? E aí a Heloísa ouviu, disse, Numa, não vai fazer isso em casa, vamos fazer na universidade. E ela teve uma escuta fina, não é? E teve a genialidade de criar, a partir daí, a Universidade das Quebradas, que é um curso de extensão oficial, né, ligado à Universidade Federal, dentro do programa chamado PAC, que é um programa criado por Heloísa e coordenado por ela e Beatriz Rezende e Lana Strozenberg e agora outros professores, né, onde nesse programa, que chama Programa Avançado de Cultura Contemporânea, há um pós-doc, onde eu fiz o meu pós-doc, e a Universidade das Quebradas pertence, né, está, vamos dizer, é lá onde ele foi acolhido, né, enquanto oficial, né, da universidade. Então é isso. Em 2009 nós começamos o primeiro curso piloto, estamos até hoje, né, já 12 anos passados, e agora uma das quebradeiras teve a energia, assim, a incumbência, sabe, um desejo mesmo realizado, que ela sempre quis levar isto para o Rio Grande do Norte, de onde ela é. Ela voltou para morar lá, ela tinha sido quebradeira aqui, e agora nós temos a Universidade das Quebradas, Polo Potiguar, e já fizemos agora, estamos fazendo, e você, Fernanda, viu alguns desses nossos palestrantes, nossas palestras nesse curso que se iniciou agora. Então nós já tivemos um Polo das Quebradas na Rocinha, nós já tivemos em Manguinhos, aqui no Rio, e agora no Rio Grande do Norte. Heloísa Buarque de Holanda criou essa Universidade das Quebradas e Jussara Santos, essa quebradeira, levou a Universidade das Quebradas para o Rio Grande do Norte. E quero também parabenizar aqui e homenagear a Rosângela Rô, que é nossa administradora, que conhece as quebradas, que estava desde o início e sem ela
a gente não pode fazer nada. Quebradeiros do Brasil, quebradeiros, vocês são a alma desse curso, dessa experiência de troca entre a universidade e as ruas, as favelas, as periferias, outros lugares de saber que não seja apenas o acadêmico. E nisso a gente faz um trabalho realmente de troca de saberes. Estarei à disposição para outras. Você fez perguntas importantíssimas, você foi no fundo de tudo e tem uma história aí longa. Muito obrigada. Numa, eu que agradeço, eu sou fã das suas músicas, cada uma delas, fica até difícil de escolher uma. Trouxemos aqui algumas e no final do nosso episódio nós vamos tocar uma música inteirinha para que o público possa ouvir. Chegamos ao final do episódio. Até o próximo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Fique agora com a música psicodélica do disco Numa Ciro. Posso viajar o ano inteiro sem jamais voltar ao mesmo endereço e mais dou a volta ao mundo em um segundo, volto atrás e encontro o velho futuro. Pessimista, meu jaguar veloz na pista, ligado em rock and roll. Dizem que sou rica, mas não tenho ainda um disco voador. Sou assim, e quem me vê assim, dá um free again. Ontem mesmo a figura se mandou. Não dormi, agora já esqueci. São do humor, já de malas prontas e o check-in. Dizem que sou rica, pego a dica e vou bancar meu carnaval. Sou pós-modernista, faço antropofagia sideral. No terraço em minha cobertura, posso dar o pouso à nave futura. Um ET sentado em meu carrão, banco a carona e a tradução. Meu pão vem me contar a sua história, bagunçar minha memória em meu cartão. Vem me dizer se onde mora tem registro humanoide e imigração. Vamos dar um giro na galáxia até que a morte não desligue o coração.